Atenção, esse podcast não é recomendado para pessoas sensíveis, pois pode conter a descrição de violência psicológica, física e sexual. Não diga que você não foi avisado. Continue agora por sua conta e risco. Nobody. I'm nobody. I'm a tramp, a bum, a hobo. Two women very important in your life, and you killed them both. Eu saía como se fosse para caçar alguma coisa. I got this fantasy. I started working out this fantasy online. Bom dia, boa tarde, boa noite, galera do Apenas um Podcast. Como vocês estão? Para variar, eu não estou sozinho, estou aqui com a minha amiga Marisa. Olá, pessoal, como vocês estão? Tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo bem com vocês. Hoje a gente vai fazer um caso que é bem interessante, que é do bandido da luz vermelha, um caso brasileiro que minha avó diz que ela lembra de quando ela era jovem ser mencionado esse caso, porque era bem quando ela morava em São Paulo, né, que é onde aconteceu esses crimes, então ela fala que ela lembra bem das tias dela conversando sobre esse caso, porque foi uma coisa que causou um pânico em São Paulo, principalmente entre as mulheres. Eu lembro que minha avó falava, minha avó também é de São Paulo, então eu lembro da minha avó falar pra tomar cuidado, sabe? E aí muito tempo depois que eu vou entender todas aquelas histórias que a gente tem como criança, como homem de saco, essas coisas, depois que a gente vai colocar em contexto, né? E assim, pessoal, novamente, né, antes da gente começar o episódio de hoje, a gente vai pedir o apoio de vocês seguindo a gente lá no Instagram. Pra quem tá perdido, nossa página foi banida, então a gente teve que fazer uma página nova, que é apenas um podcast, vai ser a página que vai aparecer lá. Sigam a gente lá, ajudem a gente nessa. A gente tá tentando ao máximo postar novos conteúdos, coisas diferentes por lá, pra quem gosta, assim, de ver casos, vão dar uma olhadinha lá que lá tem vários vídeos já postados. E também, se vocês querem ajudar a gente de alguma outra forma, né, gente, que é essa outra forma, além de compartilhar, né, que ajuda muito, né, tirar um print aí, postar nos stories, pode marcar eu, pode marcar o Thiago, pode marcar nossa página no podcast, a gente reposta todos. Considere talvez apoiar a gente pelo Apoia-se. Lá no Apoia-se a gente tem planos mensais a partir de R$2 até R$20 e muitos dos nossos ouvintes apoiam a gente ouvindo a gente pelo Orelo. Lá no Orelo você pode apoiar a gente mensalmente, assim como no Apoia-se, mas também você apoia a gente apenas ouvindo. Então, baixando o Orelo, você apoia não só a gente, mas como outros podcasts. Cada vez que você dá um play lá, a gente recebe alguns centavinhos, assim como no YouTube. Eu faço essa comparação assim pra vocês terem uma ideia. E outra forma de ajudar a gente é pelo Pix. A gente aceita Pix de qualquer valor e a gente ama quando vocês mandam mensagens pra gente pelo Pix, a gente sempre lê aqui. O nosso Pix é o contato apenasumpodcast@gmail.com, tudo juntinho, contato apenasumpodcast@gmail.com. Pix, gente, literalmente qualquer valor, qualquer coisa ajuda a gente. Somos apenas proletariados, né, Thiago? Exatamente, o bom e velho proletariado. E também não esqueçam que a gente tem um editor maravilhoso, Marco Túlio Baiman. Ter um bom editor faz diferença. Então, caso vocês queiram um editor de podcast, tá aí a nossa indicação. E também eu vou sempre achar que a melhor forma de divulgar o podcast é você divulgar para o seu amigo. Então, se você puder divulgar para o seu amigo também, marca a gente no Stories e marca algum amigo seu, fala, ó, coleguinha, você tem que ouvir esse podcast porque é incrível, maravilhoso, faz aquele jabá mó legal. E eu acho que é isso aí, né, Marizan? É isso, gente, a gente já pode ir pro episódio de hoje. Prepara aí o ambiente que a gente vai rodar esse podcast hoje, que vai ser um pouco longo, eu acho, não tenho certeza. Vamos lá. Então, o ano é 1942, a cidade de São Francisco do Sul, em Santa Catarina. Nasce o jovem João Acácio Pereira da Costa. Ele teve uma infância muito sofrida, né, Marisa? Gente, pra variar, tenho certeza que isso não surpreende absolutamente ninguém. A primeira pessoa a falecer foi a mãe e logo depois o pai dele também faleceu por conta de uma tuberculose, quando o João tinha apenas 6 anos de idade. Ele também tinha um irmão chamado Joaquim, que tinha mais ou menos a mesma faixa etária que ele, e por conta disso, os dois sendo órfãos, eles tiveram que se mudar pra Joinville pra morar com um tio, que era um tio paterno, que era a única pessoa que poderia ter a guarda dessas crianças. Só que esse tio não era uma pessoa legal, muito pelo contrário. Ele obrigava os dois, que eram muito pequenos, a fazer trabalhos forçados, ou seja, trabalho infantil, né, que é crime. Na época, eu não sei se ainda já era, né, considerado crime.
crime. Não existia o ECA, Instituto da Criança e Adolescente, isso não tinha muito, não. Mas hoje em dia a gente tem noção, né, do quão errado isso é, o quanto isso é prejudicial para as crianças, e eles passavam também por muitos maus tratos, tanto psicológicos quanto físicos. E pior ainda mais a situação, né, porque quando os dois tinham 8, 9 anos de idade, eles literalmente foram expulsos de casa. E para conseguir sobreviver, é aquela coisa, é errado roubar, é errado praticar furtos e pequenos golpes, mas essas crianças precisavam sobreviver de alguma forma. E eles foram sobrevivendo assim de pequenos furtos, morando na rua. Eles eram conhecidos na cidade por isso. A polícia sabia quem eles eram e também pelos empresários locais que já estavam acostumados com esses furtos de comida, esses furtos de loja, eles batendo carteira. Então eles acabaram ficando marcados tanto pela polícia quanto pelos empresários. Então isso, quando eles vão poder ter um emprego formal, atrapalhou bastante eles, porque eles não conseguiam arrumar emprego. Eles eram marcados pelos policiais, então os policiais já tinham questão da índole deles, já sabiam como eles agiam. Então eles tiveram vários problemas sobre isso, né? É aí que acaba eles indo para uma nova cidade para ser uma pessoa anônima, né, Marisa? Isso, vale lembrar que, assim, o Joaquim, né, que era o irmão do João, né, vulgo, bandido da Luz Vermelha, a gente não tem muitas informações sobre ele, né? Tanto que os irmãos, vai acontecer essa separação, né? Porque que acontece? O João começa a pensar, né, que já tava difícil pra ele roubar, ele também aplicava alguns golpes em Joinville também, já tava difícil pra ele fazer isso porque ele tava muito marcado, e mesmo quando ele tentava ser honesto, vamos dizer assim, ele também não conseguia, porque os empresários já sabiam que ele tinha essa fama de criminoso e por aí vai, e não davam essa oportunidade pra ele. Então, por conta disso, ele decidiu procurar um novo local. Antes dele chegar em São Paulo, capital, que vai ser onde os crimes principais vão acontecer, ele chegou a passar por outras cidades, incluindo, né, a nossa querida Curitiba. Nossa amada Curitiba. Que é mais ou menos onde esse podcast é produzido, ali do ladinho, cidade vizinha, São José dos Pinhais. Ele chegou aí pra Baixada Santista, né, tanto que acho que ele tinha uma casa na Baixada Santista, que é onde ele ficava, assim, pra apaziguar, né, os crimes que ele fazia. Ele ia pra Baixada Santista, ficava por ali, né, mas os crimes, assim, si, onde tudo vai acontecer, vai ser em São Paulo, capital. E ele chega lá no dia 5 de novembro de 1964. Ele conseguiu sobreviver, né, lá em Joinville, com esses furtos e com esses golpes, até os 22 anos de idade, mais ou menos. E acontece, né, que de acordo com alguns pesquisadores, ele fez outros tipos de crime em Joinville, né? Quais seriam esses outros tipos de crime? Essa pesquisa que a gente fez hoje, a gente usou como base uma reportagem gigante que tem na Vice, né? A falida Vice, não temos Vice mais no Brasil, mas pra quem tem interesse em casos nacionais, dá uma olhadinha lá no site da Vice que ele existe ainda. Eles fizeram várias reportagens sobre vários casos brasileiros canônicos, vamos usar essa palavra, né? Casos muito conhecidos. E o Bandido da Luz Vermelha foi um desses que eles fizeram. E de acordo com alguns pesquisadores, historiadores que eles entrevistaram, que estudaram a vida do João, lá em Joinville ele realizou os primeiros assassinatos dele. Só que, vamos dizer assim, que é uma coisa assim que fica entre linhas, assim, uma coisa meio tênue. De acordo com esses pesquisadores, teriam sido 6 pessoas que foram mortas pelo João lá em Joinville, incluindo 3 meninos que moravam na rua e 3 policiais. E como vocês já sabem, né, de outros casos, principalmente o último que a gente contou, né, do Albert Fish, vocês sabem que quando são crianças marginalizadas, né, é muito difícil, né, entre aspas, é muito difícil pra ter uma investigação, né, contém ironia, né. Então, tipo, se foram realmente 3 meninos de rua, a gente nunca vai saber, né, basicamente. É aquela coisa da pessoa estar extremamente marginalizada e invisibilizada, né. Já os 3 policiais, eu me questiono sobre isso, mas vamos dizer que é uma possível, porque nesse caso também tem muitas lacunas, porque como ele era muito andarilho, a galera não consegue fazer uma linha do tempo tão bonitinha assim, né, Marisa? Não chega a ser aquela linha de tempo assim, bem gostosinha, né? Porque a gente que faz podcast de True Crime, acho que se tem uma coisa que a gente ama é cronológica, né? Fazer uma coisa meio cronológica, assim, linha do tempo. Eu adoro, assim, quando dá pra ver tudo certinho, assim, os dias, mas não é sempre que dá pra fazer isso. Bom, lá em São Paulo, ele tentou novamente, vamos dizer assim, tentou fazer esse esforço, né, de ter uma vida honesta. Ele chegou a trabalhar como tintureiro e como garçom, só que como o Brasil não é um país para principiantes, né, o que acontece? Quando ele chega em São Paulo,
ele foi tomar um café, né, comer o pão na chapa, né, o cafezinho lá, e ele deixou a bolsa, né, a mala dele assim num banco. E o que acontece, né, que roubaram as coisas dele. Então ele ficou sem nada, ele ficou sem documento, ele ficou sem dinheiro, tudo que ele tinha foi perdido. Então meio que essa perda que ele teve dos documentos, do dinheiro, foi uma coisa que impulsionou ele a voltar a roubar. Só que foi numa escala muito menor se comparada com o que a gente vai ver depois. Nessa época também ele começou a se relacionar com um garçom chamado Nelsinho. Porém, de acordo com o Nelsinho, achei ótimo esse nome, ele dizia que o João era muito violento com ele, que ele sofreu violência doméstica algumas vezes, né? Eles moravam juntos, tanto que depois eles acabam se separando. E como eu disse pra vocês antes, né, esses primeiros roubos, vamos dizer assim, que ele faz, eram numa escala menor. E como que eram esses primeiros roubos que ele realiza em São Paulo? Ele vai roubar umas banquinhas na Praça da Sé pra vender esses itens que ele roubava. Ele cria essa banquinha pra vender. Ele meio que foi um ambulante, né, gente? Tipo, um ambulante, mas com produtos roubados, obviamente. E eu acho engraçado essa parte, Marisa, porque é literalmente malandro roubando malandro. Então... ele roubava relógio das pessoas, sabe, uma coisa assim meio mão leve, pegava alguma coisa de dentro da bolsa, relógio. Pegava carteira. E depois vendia na Praça da Sé, né, gente? Quem já foi pra lá tá ligado. Eu fico imaginando, tipo assim, lá, tipo, o pano, imagino bem um pano assim, aberto, com os itens em cima. Ou aquele negociante a surdina que ele chega, não quer comprar um relógio, olha que relógio bonitinho. É tipo uma vibe daqueles perfumes na embalagem de isopor que vende na 15. É isso que eu imagino. É tipo isso. Eu nunca entendi o conceito dos perfumes na embalagem de isopor. Mas é tipo isso, gente. Thiago, tá bem? Isso porque é muito engraçado. Porque eu sempre pensei, por que botar isso? Por que não bota numa caixa? Não, vocês... Ai, bom, vamos voltar então. E eu fico muito imaginando essa cena, né, dele vendendo os itens na Praça da Sé e alguém vê encontrar o relógio, né, que foi roubado ali. Eu fico pensando, será que a pessoa pegaria de volta, compraria? Não sei, né? Só que o que acontece, né? Ele não ganhava muito dinheiro com isso. Vamos dizer assim, tipo, ele não estava rico, assim, dava pra manter por um tempo. Dava pra sobreviver. Isso, e ele queria mais, né, gente? Queria luxo. E no final de 1965, ele acabou se envolvendo numa quadrilha que realizava roubos e desmanche de carros. Então, ele era responsável por fazer algumas viagens pro Rio de Janeiro, onde ele roubava e trazia esses carros de volta para São Paulo, e daí essa quadrilha realizava o desmanche e vendia as peças desse carro separadamente. E por conta disso, ele começou a ganhar bastante dinheiro. Nessa época, assim, foi quando ele começou a ganhar dinheiro, não no nível que a gente vai ver depois, mas que ele começou a ganhar um pouco mais de dinheiro. Porém, logo em 1966, essa quadrilha foi descoberta e os envolvidos foram presos, com exceção do João e provavelmente mais alguns outros. O João, ele não foi preso porque na época que a polícia descobriu tudo isso da quadrilha, ele tava lá no Rio de Janeiro justamente para tentar roubar mais alguns carros, e ele acabou descobrindo, né, que a casa dele tinha caído, vamos dizer assim. Então ele ficou um tempo ali no Rio de Janeiro com o dinheiro que ele ainda tinha, né, e ele conseguiu se manter lá por um tempo, só que não por muito tempo, porque o que acontece? Ele gostava de gastar, né? Ele ficou meio na miúda, e aí também ele que gostava de esbanjar o dinheiro, e acabou o dinheiro, né? Ele frequentava muitas festas, muitos bares, ele gostava de bebidas, mulheres, gastar com roupas. Uma que eu achei engraçada, que ele gastava com perucas caras, acho que devia ser pra disfarce, ou não sei. É bem engraçado, na verdade, se vocês forem ver as fotos dele, assim, da época mesmo, ele sempre tá com uns ternos, assim, que dá pra ver que, tipo, não é qualquer terno aquele, né? É um terno... E isso é uma questão de disfarce, né? Porque você não chama atenção, você vai parecer o cara bacana, não o ladrão pé de chinelo que tá tentando roubar alguém. É porque a gente tem que ser honesto, né, gente? A gente julga as pessoas pelas roupas, sim. E naquela época, acho que ainda mais. Então, Plena ele ditadura militar, eu acho que... Tanto que vocês vão ver que meio que por causa de uma vez que ele foi preso por uma coisa super nada a ver, vai ajudar ele a ser preso. Enfim, né, gente? Então, ele gostava de gastar o dinheiro dele, assim, com essas coisas bem materiais. E muito com mulheres. É uma coisa que muitos historiadores dizem, inclusive, né, que é muito confuso, assim, qual era a sexualidade dele ou não. Não que
isso seja relevante pro podcast, mas é uma coisa que eu vi alguns historiadores falarem, né? Que muitas vezes ele saía com essas mulheres porque ele queria mostrar que ele era macho, sabe? Vamos dizer assim. Ele queria mostrar uma virilidade, né? Isso, por mais que ele tivesse sim atração e teve relações sim com vários homens, né? Mas fica essa coisa meio tênue em relação a qual que era a sexualidade dele ou não. Não que isso seja novamente relevante pro podcast, né? Mas só pra vocês verem, né? Que ele queria passar essa imagem assim de machão, assim, que pegava todas e por aí vai. Só que acontece que por conta dessa gastança o dinheiro dele acaba e por conta disso ele volta pra cidade de São Paulo e aí que ele vai ter a ideia de assaltar mansões em bairros muito chiques, né? Os bairros dos Jardins, né? Ou seja, ele decidiu que ele ia assaltar gente rica dessa vez. O primeiro assalto realizado por ele aconteceu no dia 6 de março de 1966, né? E ele assaltava bairros ricos, né? E esse, gente, foi o primeiro de muitos. A gente não sabe exatamente quantos foram os assaltos que ele realizou. Isso, assim como muitos casos que a gente já contou de serial killers, é uma coisa muito incerta. Porém, acredita-se que deve ser em torno de 77 a 150 assaltos. Que é muita coisa, porque vocês vão ver que é tipo 1 ano que ele faz isso, praticamente. Sim, então deve ter desde os assaltos de leves, sem violência, até os assaltos violentos, que ele matava pessoas, né? Isso, porque ele começa meio discreto. A gente vai ver as fases, né, que ele realizava os assaltos. Ele começa meio discreto, aquela pessoa que invade a casa, pega as coisas e vai embora. E conforme o tempo foi passando, ele começou a ficar muito agressivo, né? Primeiro, depois dos roubos, ele começou a agredir as vítimas e depois ele começou a estuprar as mulheres, né? Também é um número muito incerto de quantos estupros foram realizados por ele. Eu achei o número de 100 possíveis vítimas, mas como eu disse, não podemos confiar que realmente foi 100, mas deve ter sido um número muito alto, sim. E com o passar do tempo, ele começou a matar alguma dessas vítimas, né? Mas para as fases dos assaltos, né? Porque como eu disse, ele começou de uma maneira mais tímida e depois ele foi evoluindo, assim, vamos dizer assim. Qual que foi a primeira fase dele, Thiago? A primeira fase é como homem macaco, pois ele era muito discreto, ele abria as janelas com um macaco, a ferramenta, macaco, um pé de cabra, uma coisa assim, similar. Então ele abria, assaltava o que tinha para assaltar, assaltava joias, o que tinha ele assaltava e era bem silencioso, assim, ele não gerava muito, digamos, atenção sobre isso, mas ele começou a fazer isso numa quantidade que a galera começou a notar que tinha alguma coisa acontecendo, né? Isso, a segunda fase dele, vamos dizer assim, era uma fase em que ele invadia as casas por volta das 11 horas até as 2 horas da manhã, porque era um horário assim que as pessoas que moravam nessas, a gente fala casa, né, mas foram mansões, tá, gente? Que as pessoas que moravam nessas mansões estavam dormindo em um sono muito profundo, então provavelmente elas já iam estar lá naquele subconsciente delas bem longe, e elas não iam perceber que tinha alguém ali dentro, ia estar dormindo muito profundo, e depois disso a gente entra na fase que as coisas começam a ficar mais agressivas, que é a fase incendiária, que foi quando ele começou a atacar fogo em pilhas de livros, em cortinas, coisas assim mais inflamáveis, pra tirar os donos do quarto, né? Tanto que nessa época ele começa a receber o apelido de bandido incendiário ou bandido mascarado. Então as coisas começaram a ficar muito agressivas, né? Então ele taca fogo na casa, principalmente nos quartos, pra pessoa ficar assustada e sair dali, né? Enquanto ele roubava as coisas. E aí, na quarta e última fase, que a gente vai entrar na fase do bandido da luz vermelha, que vai ser aí que ele vai ganhar esse nome lá mais ou menos em 1967. Por quê? Ele começou a usar uma lanterna, né? De acordo com ele, a lanterna ela não tinha uma luz vermelha, mas a parte assim dela, do vidro ali da lanterna, ela era vermelha. Então por conta disso a luz ficava vermelha e ele começou a usar essa lanterna para entrar dentro das casas. E isso acabou se tornando uma coisa muito emblemática, muito conhecida por toda a população, né? Até as pessoas, né, que foram as vítimas desses assaltos, quando elas lembravam do caso, elas lembravam do raio da luz vermelha, né? Que ele usava uma luz vermelha para invadir as casas, né? E é engraçado porque ele comprou essa luz vermelha no Mapping, né? Que é uma loja que é muito conhecida pelo pessoal de São Paulo e que meu avô trabalhou lá, não nessa época, né? Mas ele trabalhou no Mapping e eu só tô falando isso por causa do meu avô mesmo, que ele trabalhou lá. E era uma loja enorme, gente, era uma loja de departamento enorme. Então eu acredito que nem dava, por exemplo, pra polícia rastrear isso, porque era uma loja, gente, que vendia tudo que vocês possam imaginar. Mas se sabia que essa lanterna vinha de lá por conta do modelo dela.
Bom, a gente vai ver essas 4 fases que a gente enumerou e cada fase tem um acontecimento diferente, então a polícia também ficava um pouco confusa com isso, né? A questão do bandido da luz vermelha vai tomar notoriedade porque ele cai no imaginário popular, né? Não é só uma queima de livros ou um ladrão furtivo, e isso acho que fica nas pessoas, então a polícia a partir daí ela começa a investigar tendo um norte, assim. Eu acho que eles vão investigar já na 4ª fase. Essas outras fases, acredito que foram pesquisas que fizeram, né? Porque eu acho que não tem muito como ficar, digamos, enumerando, ou a polícia ia pensar que é a mesma pessoa, né? Porque são coisas muito diferentes, né? São modos operantes muito diferentes de roubar, né? De fazer o assalto. Sim, isso foi uma coisa que essas fases que a gente falou foram notadas depois, né? De tudo acontecer. E realmente, né? Porque com esse fato da luz vermelha é uma coisa muito específica, né? E aí que a polícia começa a perceber que era a mesma pessoa. E foi aí que começou uma investigação, ainda mais depois que ele começou a partir para essa parte mais agressiva de matar algumas das vítimas, né, a tiros, e também de estuprar essas mulheres, né? E principalmente a questão do estupro, que eu acho que foi a que mais pesou, assim, nesse caso, porque eram muitos, né? Sim. Isso era uma coisa que tava dando um desespero nas mulheres de uma forma muito grande. Tanto que eu ouço de várias mulheres, assim, que viveram ou tiveram mães, avós que viveram nessa época, falando do medo que as mulheres tinham nessa época, do bandido da luz vermelha por conta dos estupros, né? Era um medo, assim, muito forte que tava acontecendo. E a gente tem que pensar que esses crimes eram cometidos numa elite paulistana, que tem poder e influência. E esse poder e influência querem que esse cara não esteja mais nas ruas. E outra coisa que eu vi bastante nesse caso é se ele realmente agia sozinho. Eu vi que muitas pessoas são céticas sobre ele agir sozinho, mas nessa eu não vou dar palpite porque eu realmente não sei, mas também fico com a pulguinha atrás da orelha. É meio complexo essa parte, é um caso cheio de incertezas. Nessa época ele morava em 2 lugares, ele morava num quarto de hotel em São Carlos, nos Campos Elíseos, lá em São Paulo. E depois disso, né, quando ele não estava assaltando, ele ia para um apartamento que ele morava também em Santos, né, que era meio que a residência que ele considerava que era a residência definitiva dele. Ele não gostava de misturar trabalho e lazer, né, Marisa? Ele era bem centrado nisso. Ai, quem gosta, né, gente? E quem gosta, né? Então, tipo, não julga essa parte, né? Então, eram vidas separadas, né? Vamos dizer assim. E aí a gente entra na questão do quanto que ele roubou. Quanto dinheiro será que deu esses roubos que ele fez? Um dos historiadores que deu essa entrevista pra Vice foi o Gonçalves, né? Que é o sobrenome dele. E ele fez uma estimativa, né? Porque o roubo dele priorizava joias, geralmente, né? E acredita-se que na época, ele conseguiria comprar 350 carros 0 quilômetros com o valor de joias que ele roubou, que daria mais ou menos cerca de 2.900.000 reais. Tava bom isso na sua conta agora, assim, do nada? Tava muito bom. Eu vou dizer que ficaria bem tranquilo, assim. Por um bom tempo. Nossa, mas é que é muito dinheiro. E outra coisa é a evolução do crime dele, né? Porque eu acho que ele, nas ruas, ele sabia o que tinha valor e o que não tinha, né? Porque ele já tinha visto que carro dava muito dinheiro e aí ele foi para um outro nicho, que é o nicho de joias. E é aquela coisa que carros você pode ver chassi, você pode detectar, mas joias eu acho um negócio mais difícil de detectar, né, Marisa? Então é um negócio mais fácil de rodar no mercado negro. Só se fosse tipo um modelo muito personalizado de joia, assim. Mas olha lá, acho que não, é muito difícil. E cara, 2.900.000 reais, assim, que é o valor pra época, eu acredito, que foi feito esse cálculo, era muito dinheiro. Hoje em dia já é dinheiro pra caramba. Imagina pra aquela época, então o cara vivia realmente muito sossegado, vamos dizer assim. Ele vivia sossegado, mas quem não sossegava era a polícia, né, Marisa? E qual que era o motivo desse não sossego da polícia? Porque eles tinham que investigar, gente. Esse caso manchou a imagem da polícia, porque, como o Thiago disse, eles estavam roubando a High Society, né? Então eles cobravam mais do que nunca pra que esse cara que tava roubando essas casas, fazendo esses estupros e por aí vai, fosse preso de uma
uma vez. Era muito noticiado, era um caso que tava muito na mídia e a polícia tava sendo cobrada demais pra que esse caso fosse investigado. Só que tinha uma dificuldade. Era que o João, até assim o final de 1967, era praticamente o ladrão perfeito, vamos dizer assim. Ele não deixava nenhuma evidência na casa. E evidências que nessa época eles conseguiam analisar eram as digitais, principalmente, né? Não tinha DNA, não tinha essas coisas. Mas, né, no final de 1967, como eu disse, né, que foi até aí que ele foi o bandido perfeito, ele começou a se descuidar. Então, ele acabou, eu acho, né, que ele devia sentir muita adrenalina enquanto ele fazia todas as coisas, né? Eu tenho certeza disso, que ele sentia muita adrenalina. E essa questão do descuido, eu sempre acho que quando o serial killer começa a descuidar é porque ele acha que ele tá muito garantido, sabe? Com certeza, né? Principalmente assim, acho que não foi bem o caso do João, mas em muitos casos a gente vê isso, né? Do serial killer que foi preso por um tempo e foi solto, ele se acha acima de tudo, assim, né? Então, acho que o João tava se achando acima de tudo também. Então, nas últimas casas, né? Os últimos assaltos que ele começou a realizar, ele começou a deixar impressões digitais na casa. Então, a polícia, com essas impressões digitais, começaram a analisar. E assim como outros casos que eu já contei, por aí vai, eles começaram a analisar as fichas, né? Que as fichas, assim, era uma coisa que também era um tiro no escuro, né? Eles deduziram que poderia ser alguém que já tinha passagem pela polícia. E foi lá que eles encontraram uma digital compatível de uma pessoa que tinha sido presa em 1966 por vadiagem. Estávamos na ditadura militar, né, gente? Então, vadiagem era um crime, né? Não podia ficar de bobeira, gente. Tava lá de bobeira. Provavelmente ele tava lá nas festas que ele ia, mexendo com mulher, bebendo pra caralho. Então, isso era vadiagem e ele foi preso por isso. E nisso que ele foi preso, eles recolheram as digitais dele, só que ele deu um nome falso. E é muito engraçado pensar que, tipo, até hoje você consegue fazer isso, dar um nome falso, mas na época, aqui no Brasil tem muito disso, dos caras darem nome falso e tranquilamente passar, né? Eu acho isso incrível. Sim, só que tinha a foto dele, né? Essa era a questão, né? Que eles tiraram lá um mugshot, né? A foto dele. E nisso, gente, foi tudo uma coisa assim... Esse desfechinho do caso, a gente não contou o caso do Richard Ramirez ainda, mas quando a gente for contar, e quem conhece o caso, esse desfechinho do Bandido da Luz Vermelha me lembra muito o desfecho do Richard Ramirez. O último roubo que ele realizou foi no dia 5 de agosto de 1967. E ele não vendia os itens em São Paulo também, né? Justamente, acho que pra dificultar um pouco essa identificação. Então, ele tava viajando pra Curitiba pra vender os itens que ele tinha roubado. Só que nisso que essa viagem de ônibus tava acontecendo, o que aconteceu? Já tinha foto dele, ela estava em todos os jornais, gente. Ela estava em todos os lugares, estava tudo sendo divulgado. E ele não sabia disso, porque ele tava no ônibus, né? A gente não tinha como saber. E acontece que ele foi localizado no Paraná, no dia 7 de agosto de 1967, ele foi reconhecido e aí ele foi preso. E só pra uma curiosidade, ele usava uma identidade falsa chamado Roberto da Silva. Mais genérico impossível. Uma coisa que eu achei engraçado, porque tem um jornal em São Paulo, acho que, não sei se você vai conhecer, Marisa, mas esse jornal é muito famoso por ter feito um hoax, acho que eu diria o primeiro hoax do jornalismo, mas não vou ser tão assim. Mas é o jornal Notícias Populares. Você já ouviu falar do jornal Notícias Populares, Marisa? Acho que já ouvi falar sim. Do caso do Bebê Diabo, já ouviu falar? É o mesmo jornal. Você sabe que eu tenho um apreço muito grande pelo caso do Bebê Diabo. A Marisa não suporta esse caso. Inclusive, a gente tem podcast extra, né? Pra quem assina a gente lá no Apoia-se desse caso, né? Vai sair. Vai sair, gente. Então, pra quem quer saber o Bebê Diabo, né? O caso que eu mais detesto da vida, apoia a gente lá no Apoia-se, que daí você vai receber esse episódio extra. Eu vou, inclusive, gravar esse podcast com o Túlio, que é jornalista, pra gente ter um papo um pouco mais aprofundado. Então, vocês vão conhecer os apoiadores, quem é o Túlio, a pessoa por trás da edição. E no Notícias Populares, olha a longa legenda que tava lá. Este homem que a polícia está caçando, ele é Roberto da Silva, o bandido da luz vermelha. Sua identificação só foi possível através de levantamento
levantamentos, comparações e análises de impressões digitais em diversos locais de assaltos, principalmente as mansões nas ruas Ágata e Rafael de Barros, na zona sul de São Paulo. Segundo o jornal, havia um exército de policiais em seu encalço. Então, digamos que a polícia estava melindrada para prender o cara, né? Nossa, gente, era um desespero muito grande, assim. A gente vê em muitos casos isso, inclusive em alguns casos atrapalha muito, né? Essa pressão que a mídia bota e a população bota pra polícia solucionar. Claro que, tipo, tem que botar uma certa pressão mesmo, mas eu digo que atrapalha, né? Até o próprio caso do Richard Ramirez foi uma coisa... Aconteceu um pouco isso, né? Mas era uma pressão muito grande, gente. E eles conseguiram, em 7 de agosto de 1967, prender o bandido da Luz Vermelha. Na edição de 1967, no dia 8 de agosto, um dia depois de terem prendido o bandido da Luz Vermelho, o Notícias Populares não se furtou a dar sua manchete, né? Preso o bandido da Luz Vermelha em Curitiba, com malas cheias de dinheiro. E devia estar cheio mesmo, porque ele estava vendendo os negócios em Curitiba, né? Não duvido. Vamos então pra condenação? Assim, gente, tem várias fotos, se vocês forem ver lá, de quando ele foi preso, de quando ele tava no julgamento, sempre vestindo os melhores ternos, né? E ele foi sentenciado a 357 anos de prisão. Mas como eu digo, aqui é Brasil, né? Até então, o máximo que se poderia manter uma pessoa presa era 30 anos. Então, ele ficou preso por 30 anos e solto em 1967. Só pra falar mais sobre a condenação, ele foi condenado em 88 processos, sendo 77 deles em roubos, 4 em homicídio e 7 em tentativas de homicídio. A pena dele mudou um pouco, digamos, ele conseguiu diminuir a pena dele, né? E foi para 351 anos, 9 meses e 3 dias de reclusão em regime fechado. Porém, como a Marisa falou, apenas 30 anos de prisão é o máximo da nossa lei. Nisso, ele volta para Joinville e acredita-se, né, gente, como esse mundo dá voltas. Ele foi morar com o mesmo tio que abandonou ele na infância. Essa é uma parte que eu sempre fico incrédulo desse... Esse tio devia ser meio jovem, né, na época que ele recebeu essas crianças, né, pra estar vivo. Sim. Na verdade, não dura muito tempo nisso que ele mora com o tio. E depois disso, ele começa a trabalhar e morar junto com um pescador chamado Nelson. Ele morava de favor pra esse cara e prestava serviços, se eu não me engano, num bar, assim, pra esse pescador e por aí vai. Só que 5 meses depois que ele começou a morar com esse cara, eles tiveram uma briga e nessa briga o Nelson assassinou o João com um tiro na cabeça, no dia 7 de janeiro de 1998, quando o João tinha 55 anos de idade. Sim. Uma coisa que, digamos, acontece em vários casos, já não é novidade, mas por ele estar bem vestido, ele gerou uma certa comoção e um certo estranhamento da galera. E aí todo mundo que teve suas joias roubadas queria ela de volta, né? Só que aconteceu que a grande maioria não foi recuperada porque ele gastou grande parte do dinheiro em baladas e mulheres e essa vida boêmia dele. Então, no dia 26 de agosto, eles tiveram que fazer uns laudos médicos e psiquiátricos e atestaram que ele estava ok para sair. Ante as claras conclusões, não se justifica a permanência do sentenciado na casa de custódia de Taubaté. Olha lá onde ele estava, penitenciária de custódia de Taubaté. Taubaté, onde tudo acontece. Onde tudo acontece. Então, no outro dia, ele virou capa do Notícias Populares, que cobriu ele com um vigor bem grande, né? Ele chegou... Tava apenas Luz Vermelha está solto. João Acácio Pereira da Costa, 55, o bandido da Luz Vermelha, está finalmente de volta às ruas. E eu imagino que hoje não tem isso, né? Mas se tivesse redes sociais na época, esse negócio ia gerar um buzz gigantesco, né? Se duvidar até, né, porque de vez em quando eles conseguem fazer isso nos dias de hoje, né, principalmente quando esses casos muito famosos, né, vêm à tona, de manter a pessoa presa, né, mesmo ela já tendo cumprido os tais 30 anos, né, já aconteceu com o vampiro, né, ele não foi solto. Então, na época, o Notícias Populares apurou que o diretor do Hospital Regional de Joinville teria assinado o atestado de insanidade do ex-detento, então ele foi considerado insano dias antes dele ser morto pelo pescador
pescador, ou seja, ele estava prestes a ser internado em um hospital psiquiátrico. Isso é bem incrível, mas sobre o pescador não tenho notícias. Sinceramente, eu não consegui achar. Duvidar aconteceu aquele caso clássico, né, de quando alguém mata um bandido, assim, do pessoal passar um pano, né? Não duvido. E a gente tem que falar que esse caso ganhou um outro contexto por causa do filme O Bandido da Luz Vermelha, né? Esse filme ficou bem famoso, então teve vários filmes sobre ele, digamos assim. Teve música sobre ele, o grupo de rock Ira lançou uma música chamada Rubro Zorro. O caminho do crime o atrai, como a tentação de um doce. Era tido como um bom rapaz, foi quem foi. Também teve um rap gravado sobre ele, O Bandido da Lupa Vermelha, gravado pelo rapper Patrick Orla. Mutilação de corpos não me deixa pasmo. Encara a morte com um senso de sarcasmo. Então ele ganhou meio que um status cult, assim, tanto no cinema quanto na música. E agora eu fiquei curioso pra ouvir essas músicas. E eu vou ver se eu acho aqui pra deixar pra vocês uma entrevista que tem dele logo depois que ele foi solto, só pra vocês verem, assim, como ele não tava falando nada com nada. Não sei se você chegou a ver a última entrevista, assim, que fizeram dele, e ele fala nada com nada. Então, eu ouvi uma parte dela. E, sinceramente, é aquilo, bem estranho, né? Tipo, ver como é que o cara tava, o estado psicológico do cara. Bom, acho que a gente pode ir pro momento 5 centavos? Acho que sim. Momento 5 centavos. 5 centavos. Bom, Marisa, então não estamos no momento 5 centavos. O que você acha desse caso? O que te irrita? Liberta as suas frustrações sobre esse caso. O que você quiser falar. Sério, eu não tenho muito o que pensar sobre esse caso, assim, tipo, o que aconteceu e tal. Mas é um caso que eu acho muito curioso, como muitas pessoas, mesmo sendo tão antigo, ainda lembram dele, né? Tipo, do Bandido da Luz Vermelha, por aí vai. Como é uma história que, se você perguntar pra sua avó, muito provavelmente ela vai lembrar. Pra mostrar como ficou muito conhecido, né? Tá entre, como vamos dizer assim, tá no mesmo grupinho do Maníaco do Parque, Suzane von Richthofen, tá no mesmo grupo, assim, de casos, assim, que eu acho que vão ficar gravados, assim, na história. Então eu acho que é isso que eu mais penso nesse caso, e é isso. Como eu já disse no próprio episódio, eu acho que essa questão do Bandido da Luz Vermelha, dele ter esse nome, essa alcunha, meio que criou essa questão no imaginário popular, então o caso ganhou uma notoriedade bem maior. E também a gente tem que lembrar que esse caso envolveu pessoas ricas, e querendo ou não, pessoas ricas no Brasil querem ser ouvidas e fazem ser ouvidas por todos os meios. Então esse caso também ganhou muita notoriedade por causa disso. A polícia teve muito tempo em cima delas por causa disso. Não foi aquele caso que ficou, sei lá, anos e anos para ser resolvido. Ele foi um caso que a polícia sofreu um escrutínio meio que diário sobre ele. Rolou muito sensacionalismo. Depois eu até posso dar uma olhada no Jornal Notícias Populares para ver outras matérias, porque eu achei interessante. Para quem não sabe, o Jornal Notícias Populares não existe mais. Ele foi comprado pelo Grupo Folha e foi descontinuado. Então é um jornal que não existe mais. Mas se você olhar, digitar Notícias Populares na internet, vai aparecer um monte de caso criminal, de coisas, e você vai ver o jornalismo mais excêntrico, estriônico e sensacionalista possível, né, Marisa? Vamos dizer assim, o jornal Notícias Populares andou para que o Cidade Alerta pudesse correr. Exatamente, é o Cidade Alerta. É o Cidade Alerta, o balanço geral, seja lá o que for, é essa Exatamente. mesma vibe, gente. Gabaritou, Marisa, gabaritou. O Notícias Populares foi responsável pela disseminação das fake news aqui no Brasil, né? Que vai ser o que vocês vão ver, né, os assinantes no episódio do Bebê Diabo, né? Fora que, tipo, não foi a única fake news que eles tentaram implementar, né? Mas, tipo, acho que eles têm essa mesma vibe que a gente vê hoje em dia ainda. Eu acho que no Brasil isso acontece de uma forma muito forte e até mesmo assustadora, assim, se a gente for parar pra pensar. Eu só vou dar a manchete do Bebê Diabo, que eu acho que é a que ficou mais marcada. Tá lá, Jornal Notícias Populares, e aí tem uma imagem gigantesca dizendo: nasceu o Bebê Diabo em São Paulo. Bebê com
chifres, rabo e falando. Daí a ladeira abaixo. Tipo, tem bebê diabo visto nos telhados da casa do ABC, bebê diabo desaparece, demônio faz primeira vítima, viu o bebê diabo e ficou louco. Gente, é assim o necrochorume do jornalismo brasileiro. Esse caso eu gosto muito pela questão sensacionalista e meio pastelônica do negócio, porque aparentemente os próprios jornalistas, eles fizeram isso e o negócio ganhou uma proporção tão gigantesca que eles só continuaram e chegou uma hora que eles só falaram: e aí, galera, vamos parar que eu acho que já deu, né? Me lembra um pouco que também tem um jornal, né, que divulgou o Chupacu, que acho que é um jornal lá do Nordeste, Norte, não sei, é lá pra cima, que também, né, que eles tentaram divulgar o Homem Lobo Mal, alguma coisa assim, aí teve o Chupacu. Então, eles tentaram, até o Notícias Populares rolou esse Bebê Diabo, eles tentaram fazer um rebranding do Bebê Diabo, o Bebê Diabo de Pernambuco, sabe? Mas não vendeu tanto jornal e aí eles meio que abandonaram. Mas esse é um caso que eu acho bem bizarro e é engraçado ver o Notícias Populares noticiando casos policiais. Digita lá, Notícias Populares e um caso que você conheça brasileiro. Vai ter lá. Eu garanto. Acho que por hoje é só, Marisa. Acho que o caso foi legal, foi divertido fazer e novidades vêm aí. Ah, que tudo. Fico feliz, gente. Muito obrigada. A gente bateu 140 mil plays? Exatamente, 140 mil plays. A gente já tá com 141, então já passou, o bonde andou, mas a gente queria agradecer muito, galera. É muito legal e quando vocês vêm falar com a gente é muito bom. Eu, pessoalmente, quero agradecer uma amiga que eu conheci pelo podcast. Ela se chama Ada, ela é lá de Teresina. A gente conversa agora todo dia, ela é minha amiga pessoal agora. E eu adoro quando vocês vêm falar com a gente, né, Marisa? É muito legal. Sim, a gente adora esse tipo de interação, gente. Então, muito obrigada por estarem acompanhando a gente até aqui. Fiquem ligados, porque esse podcast foi escolhido lá pela página do Instagram, né? Então, se vocês quiserem participar nas enquetes para decidir os próximos podcasts ou tiverem alguma sugestão pra gente, manda pra gente lá. Mas é isso por hoje, gente. Muito obrigada a quem ficou até aqui o finalzinho desse podcast. Espero que vocês tenham gostado e até o próximo. Até, tchau, tchau.